Continuando o estudo da análise combinatória, eu digo o seguinte: o homem sente a necessidade de formular as coisas. Que é isso, professor? Sente a necessidade de criar fórmulas. E aí surgem, três fórmulas. A permutação, o arranjo e a combination, a combinação. Primeiro eu tenho que aprender a diferenciar as três. Como é que eu sei que eu vou usar uma, que eu vou usar outra, que eu vou usar aquela, tal? Que a gente vai dividir em dois grandes grupos, ó. Permutação separada das outras duas. Quando eu sei que é permutação? Quando o número de objetos for exatamente igual ao número de casas. Quando que eu sei que é arranjo e combinação? Quando o número de objetos for diferente do número de casas. Então, a primeira classificação aqui eu já vi. Ó, número de objetos iguais, número de objetos diferentes. Já eu vou comentar aqui quando for diferente. Eu, a priori, vou comentar da permutação, onde o número de objetos é exatamente igual ao número de casas. Quando isso acontecer, vem cá comigo, eu vou ter permutação de n elementos, e isso vai ser igual a n fatorial. Essa ideia. Então, essa ideia aqui é a ideia da permutação. Exemplo. Imagina o seguinte. Imagine que eu tenho, exemplo, eu tenho 6 livros, tá? 6 livros. Eu tenho 3 livros de história e 3 livros de matemática. Bem eclético. 3 de cada. E eu vou organizar isso, tá? Numa estante, numa prateleira que eu tenho lá em casa. Vou colocar lá os 6 livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, tá? Vou colocar um pezinho aqui e um pezinho aqui. E a pergunta é o seguinte: de quantas maneiras eu posso organizar esses 6 livros? De modo que é o seguinte: livros de história fiquem do lado dos livros de história e livros de matemática fiquem do lado dos livros de matemática. Primeiro é o seguinte, ou eu vou colocar primeiro os de história e depois os de matemática, ou eu coloco os de matemática e depois eu coloco os de história. São ordens distintas, então aí eu já tenho, né, 2 possibilidades. Mas, agora vem o detalhe. Quando eu vou organizar os livros de histórias, eu tenho 3 espaços para o livro de história. Para quantos livros? Para 3 livros. Isso aqui é a permutação de 3. De matemática é a mesma coisa. Eu tenho 3 livros de matemática para colocar em 3 espaços para livros de matemática. Então, eu tenho permutação de 3. A mesma coisa aqui embaixo. P3 e P3. Isso o Enem gosta bastante. Então, eu tenho 2 possibilidades de P3 vezes P3. Ou seja, lá no Enem possivelmente estaria escrito assim. Ou ainda estaria 2P3 ao quadrado. Nada impede disso. Outra maneira de estar escrito isso ainda, P3 é 3 fatorial. 2 vezes 3 fatorial ao quadrado. Ou 2 vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Todas essas aqui são possíveis respostas que o Enem gosta de dar. Mas nada impede eu ter feito a continha e a resposta ser a continha. Se eu pensar, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, vezes 6.
que no fritar dos ovos, 72 maneiras de organizar isso aqui. Ok? Outro exemplo, pensa comigo. Imagine que o nosso cameraman, o Chico, ele resolva virar DJ Chico, no horário do almoço, tá? Ele vai trabalhar aqui na Sanfona FM, né? Só música boa. Ele selecionou 10 músicas. E disse o seguinte: até o infinito e além, eu vou tocar sempre essas 10 músicas, tá? De maneira que nunca mude as 10 músicas, sempre as mesmas 10, só mude a ordem das músicas, tá? E aí o que vai fazer? Ele vai trabalhar todo dia no horário do almoço, todo dia no horário do almoço e vai colocar essas 10 músicas. A pergunta é, sem repetir a sequência, por durante quanto tempo ele consegue tocar todas as sequências possíveis? Aí na letra A, está escrito assim, 1 ano. Na letra B, 10 anos. Na letra C, 1 século. Na letra B, 10 séculos. E na letra... Aqui eu coloquei B de novo, né? Letra D. E na letra E, 100 séculos. É claro que o cara que não gosta de matemática vai fazer a questão por lógica. Ele vai pensar, como é que ele vai viver 100 séculos? Não vai responder que é a letra E. Nem 10 séculos. 1 século, talvez. Mas se ele agora, o Chico aí deve ter uns 17, 18 anos aí, não dá. O cara ficaria entre a letra A e a letra B. Possivelmente ele jogaria na letra B, inclusive. Mas qual é a continha? Como eu faço? Pense comigo, eu tenho 10 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho 10 músicas. 10 espaços e 10 músicas, permutação de 10. 10 fatorial. E mesmo se você queira ter feito no braço, você ia pensar o seguinte, quantas músicas eu posso tocar primeiro? Tem 10. Toquei uma música, sobrou quantas? 9. Depois 8, depois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, os mesmos, os mesmos 10 fatorial. E aí é só multiplicar. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 6, 720, vezes 7, 5.040. 5.040 vezes 8, 30.320. 40.320, perdão. E aí vou multiplicar vezes 9 e vezes 10. Então 40.320 vezes 90. 9 vezes 10 dá 90. Então eu vou ter lá um 0, outro 0. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27 com 1, 28. 9 vezes 0, 0 com 2 dá 2. E 9 vezes 4, 36. 3.628.800 sequências. Se fosse dias, 3.628.800 dias, tá? Claro que não vai ser um ano. Claro, um ano tem 365 dias. Ah, 365. Como no exercício está escrito aqui, você não está vendo a palavra aproximadamente, eu vou aproximar esse número então, ó. 365, e aí eu coloco um monte de zero. Pronto, aproximei o número, tá? E aí eu vou dividir isso por 365. Por quê? Para transformar esse número em dias em ano. Um ano tem 365 dias. E aí a conta fica mais fácil, ó. 1 vezes 365 dá 365, zerou. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 10 mil anos não é
nem a letra B, 10 anos, e nem um século, que são 100 anos. Opa, se um século são 100 anos, eu vou cortar 2 zeros aqui, ó. 1, 2. 100 séculos. 100 séculos, resposta, letra E. A mais improvável. Queridos, aqui é matemática. Se na conta deu certo, deu certo. É a conta que importa pra gente, ok? Um exercício de permutação. Tá bom? E aí, então, vou falar para vocês, chega aqui, pertinho, de 2 novos conceitos que estão em alta, né? Quando eu falo de permutação. O primeiro conceito é permutação com repetição. Com repetição. Que eu prefiro chamar de ideia de anagrama. Rapaz, como isso aqui é bacana. Tá? Como isso aqui é bacana. Primeiro eu vou explicar então o que é anagrama para a gente chegar na permutação com repetição. O que é anagrama? Anagrama são palavras formadas com letras da própria palavra, com sentido ou não. Mas tem que usar todas as letras. Por exemplo, a palavra Roma. Uma palavra bonita. Tem como anagrama, olha, bem bonitinho. Amor. Ó, amor é um anagrama da palavra Roma. Então quem tem amor vai para Roma. Vai para Roma com quem? Com o mar. Olha lá. Foi para Roma com o mar. O mar te deu um ramo de flores e ele mora lá em Roma. O grande problema é que quem viajou com você? Quem viajou com você foi o seu irmão. E acabou o esquema. Ô professor, tá faltando o I, também concordo? Mas olha só, são palavras que têm sentido ou não. E aí eu pergunto, quantos anagramas tem a palavra Roma? Se eu tenho 4 letras, eu vou ter 4 espaços, permutação de 4. 4 fatorial. Ou na hora de fazer, 4, depois 3, depois 2, depois 1. Que vai dar quantos anagramas? 24 anagramas. O grande problema é quando essas letras repetem. Como assim, professor? Por exemplo, a palavra banana é uma palavra que tem letras que repetem. Aí eu pergunto, quantos anagramas tem a palavra banana? Bom, quantas letras tem banana? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. Opa, mas tem palavra que repete. Por isso que eu estou dividindo, para tirar as palavras que repetem. Quem que repete? Olha só, a letra A repete 3 vezes. 3 fatorial. A letra N repete quantas vezes? 2 vezes. 2 fatorial. Então a continha seria como? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Simplifica, ó. Corta o 3 fatorial com 3 fatorial. 2 vezes 1 corta com 4, que dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Existem 60 anagramas da palavra banana. E aí eu posso falar o seguinte, então. Que o número de anagramas de uma palavra vai ser sempre igual a n fatorial, onde o n é o número de letras, dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante, quantas letras eu tiver repetida. Se a gente for escrever isso em fórmula, permutação de n elementos, repetindo alfa, beta, gama vezes, isso vai ser igual a n fatorial, dividido por alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial. Ou seja, a palavra banana que eu fiz assim, diretão,
Se eu fosse escrever a formulinha, seria o quê? Permutação. Tem 6 letras. O N repete 3 vezes e o A repete 2 vezes. Assim seria escrito a formulinha da palavra banana. Vamos botar a palavra? Vamos botar a palavra? A palavra arara. Olha lá. Arara. Quantos anagramas tem a palavra arara? Bom, ela tem 5 letras. 5 fatorial. O A repete quantas vezes? 3 vezes. 3 fatorial. O R repete quantas vezes? 2 vezes. 2 fatorial. E aí é só simplificar. Então, como é que eu faço? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por quanto? 3 fatorial, 2 vezes 1. Simplifica. 3 fatorial corta com 3 fatorial. O 2 aqui corta com 4, fica 2. 5 vezes 2, 10. Arara tem exatamente 10 anagramas. Mas não é essa ideia só que eu quero passar. Vou mostrar situações onde você vai usar a ideia do anagrama para resolver, tá? Então, olha o primeiro exemplo. Já disse que no Enem aparece muito a ideia de urna. Então, imagina que você tem uma urna. Aí você tem bolas nessa urna, tá? Eu tenho 4 bolas brancas, tá? Eu tenho 3 bolas amarelas e eu tenho 3 bolas laranjadas. E aí eu tenho uma tábua, um pedaço de madeira, onde eu tenho exatamente 10 buracos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buracos. E em cada um desses buracos eu vou colocar uma dessas bolas. Então imagina o seguinte, tirei uma bola amarela, ou laranjada, perdão, vou colocar a bola laranjada. Tirei a outra laranjada, coloquei aqui laranjada, coloquei aqui laranjada, as 3 bolas laranjadas. Depois eu tirei as 3 amarelas, 1, 2, 3 amarelas. E por último eu tirei as 4 brancas. 1, 2, 3, 4 brancas. E aí eu quero saber de quantas maneiras distintas eu tenho de colocar aí essas bolas na madeira. Tá? Então, professor, como é que eu vou fazer isso? Pensa como se fosse um anagrama. Como assim? Em vez de você pensar na bola laranjada, pensa como se fosse um L. Um L, um L. A bola amarela, como se fosse um A, outro A, outro A. E a bola branca, como se fosse B. Um B, outro B, outro B, outro B. Tem uma palavra, lab. Lab é uma palavra. Com quantas letras? 10 letras. 10 fatorial. Dividido por quanto? O L repete 3 vezes. 3 fatorial. O A repete quantas vezes? 3 vezes. 3 fatorial. O B repete quantas vezes? 4 vezes. 4 fatorial. E aí, agora é só fazer a conta, tá? Então seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por quanto? Quanto que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. E quanto que é o 4 fatorial? 4 fatorial que a gente vai cortar com aquele cara. Então eu corto 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, eu cortei com 6. 3 corta com 9, dá 3. 2 corta com 8, dá 4. É só multiplicar. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 4, 140. 140 vezes 3, 420. 420 vezes 10, 4.200. Eu tenho 4.200 maneiras
distintas de colocar essas bolinhas na madeira. Se fosse pedido como fórmula, seria uma permutação. Eu tenho 10 bolinhas, 3 laranjadas se repetem, 3 amarelas se repetem e 4 brancas se repetem. E essa formulinha daria exatamente essa conta. Permutação com elementos repetidos, permutação com repetição. Outro conceito usando permutação que eu quero passar antes da gente encerrar é o conceito de permutação circular, tá? Então o nome já fala. Permutação circular, permutação, número de elementos igual ao número de casinhas. Circular, porque dá a ideia de círculo. E aí eu vou responder o seguinte. A permutação circular de n elementos, ela vai ser igual a n menos 1 fatorial. Eu sei que é difícil de enxergar, mas pensa comigo. Imagine que eu tenha 4 pessoas. E aí eu tenho uma mesa redonda com 4 cadeiras. Eu quero colocar nessa mesa aqui a Ana, a Bia, a Carol e a Dani. A pergunta é, de quantas maneiras distintas eu posso colocar essas 4 pessoas nessa mesa aqui? A maioria das pessoas colocariam como? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. E ia sentar na jaca, ia errar a questão. Por quê? Número de pessoas igual ao número de cadeiras. Permutação. Só que a permutação circular. Então seria permutação circular de 4. Que é 4 menos 1 fatorial. Que é 3 fatorial e a quanto? 6. Ô, prof, por que é 6? Porque é o seguinte. Quando eu colocar a Ana aqui, e por exemplo a Bia aqui, coloquei a Carol aqui e a Dani aqui, qualquer posição que a Bia esteja na frente da Ana, a Dani esteja à esquerda e a Carol à direita, pensando que aqui é a esquerda e aqui é a direita, qualquer posição que acontecer vai ser a mesma posição. Como assim, prof? Olha só, para matemática, por ser uma permutação circular, aqui é A, aqui é B, aqui é D e aqui é C, é exatamente a posição, eu só virei ela aqui, ó. Se eu virar mais uma vez, ó, Ana, Bia, Dani e Carol, é exatamente a posição, eu só virei mais uma vez. E eu tenho ainda mais uma, ó, Ana, Bia, Dani e Carol. Eu só virei mais uma vez. Todas essas 4 posições é a mesma posição. Eu só mudei meu ponto de vista para ela, ó. Eu só mudei meu ponto de vista. Para a matemática é a mesma. Ou seja, eu tenho 4 posições que é a mesma posição. E por que que isso acontece? Porque é uma permutação circular. Então, os mesmos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que eu disse lá no começo, que a maioria das pessoas fazem, eu estou dividindo por 4. E eu estou cancelando os 2 4. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Essa ideia é uma ideia nova. Vou mostrar outro exemplo, olha só. Imagina que você tem uma pirâmide de base quadrangular para pintar. Eu vou pintar ela de 5 cores distintas. E a pergunta é, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, primeiro eu vou começar pela base. Se eu começar pela base, eu tenho 5 cores distintas para pintar a base. Me sobra a parte lateral para pintar. Mas a parte lateral, para minha surpresa, ela nos dá a ideia de círculo. Como assim? Roda a pirâmide. Pá. Mudou a colocação das cores no visual, mas a colocação das cores é a mesma. Se você olhar de cima, eu tenho isso aqui, ó.
As 4 faces. Eu só vou rodar. Ou seja, para escolher como eu vou pintar isso, seria a permutação. Se eu pintei com uma cor aqui embaixo, sobrou 4. Circular de 4, que dá 4 menos 1 fatorial. Que eu já sei que é 3 fatorial, que vai dar quanto? 6. Então, 5 cores para de baixo, vezes 6 possibilidades de eu pintar a lateral, 30 possibilidades. Esse é um conceito novo, um conceito de permutação circular. Na próxima aula, eu fecho a parte de análise combinatória, falando de arranjo e combinação e também trazendo algumas novidades aí para vocês. Te espero lá.